precisa saber e dominar para mandar muito bem nas provas. Galera, é o seguinte, fiquem bem atentos aos detalhes, anotem porque tem muita coisa legal para poder apresentar hoje para vocês. E a primeira delas, né, é que nós vamos falar de frequência. E quando a gente fala de frequência, nós temos praticamente dois tipos de frequência. Uma é a absoluta, eu já vou anotar absoluta, e a outra é chamada frequência relativa. Olha só, o que eu quero trazer, quando a gente fala de frequência, suponho que você esteja indo a um curso, você tem a aula de segunda a sexta, e qual é a sua frequência naquela semana? A frequência são todos os dias, 3 vezes por semana, 3 vezes de 5, coloca assim. Então, a frequência, ele é um termo fácil de dominar e fácil de conhecer. Por isso que ela é dividida em dois termos. Um deles é chamado de frequência absoluta, que são os números. A gente vai ter um tratamento em termos de números. Então, vou colocar aqui, ó, são os números. São os números em si. Tudo bem? São os números em si, já você vai ver isso em um exemplo. E quando a gente fala de frequência relativa, é aquilo que está sendo em termos de porcentagem. Então eu posso falar que a frequência relativa são porcentagens. Tudo bem? E já eu vou te explicar como é que você faz para calcular. Para tanto, eu tenho que trazer aqui alguns dados. Vou pegar o dado aqui dos times do estado do Rio de Janeiro. Os principais são eles: Vasco, Fluminense, Flamengo e vou colocar aqui Botafogo. E aqui eu vou apresentar alguns valores, seja valores aleatórios, vamos dizer um número de jogadores que passaram em um determinado tempo. Então vou dizer que no Vasco passou 165, no Fluminense passaram-se 15, no Flamengo 12, no Botafogo 8. Vamos falar o número de visitas, tá bom? Na semana. E nós podemos também apresentar esses termos em função de porcentagens. Então nós temos aqui, olha, vou colocar 82,5%, você vai entender isso. 7,5%, 6% e 4%. Bom, eu posso somar esses camaradas todinho aqui. Se eu fizer essa soma, eu vejo que eu chego a um valor de total de 200. Total de 200. E aqui, quando eu faço esse somatório, ele vai me apresentar quantos por cento? 100%, porque quando eu faço o somatório tem que me dar 100%. Então, tem como descobrir esses valores aqui? Tem, mas não é isso que eu vou tratar agora, mas eu quero te dizer que quem é absoluta e quem é relativo. Esses valores são os valores do absoluto, frequência absoluta, bem? E aqui eu tenho a nossa frequência relativa. Essa é a nossa frequência relativa. Agora, a frequência relativa, como que eu faço para calcular a frequência relativa? Para calcular a frequência relativa, nós vamos utilizar uma regra de 3. Certo? Vamos utilizar uma regra de 3, aquela que é, até botar aqui, ó, simples. Porque ela é muito simples. Olha só como é que nós fazemos para calcular as porcentagens. Olha aqui, eu vou aproveitar dos valores que foram encontrados aqui, vou trabalhar com esse azul. Eu coloco o seguinte: 200 está para 100%. Exatamente isso aqui. Assim como 165 está para um valor que eu quero saber em porcentagem, que é x. Eu faço aquela operação de 200x igual a 165 vezes 100%. X vai ser equivalente a 82,5%. Essa é a operação que nós fazemos. Se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato conosco. Nós vamos explicar isso aqui com mais detalhes. Mas aqui já foi apresentado para vocês como que a gente acha a frequência absoluta e a frequência relativa. Agora, eu quero falar um pouquinho, vou falar das
tendências, das medidas, tá? E para isso eu vou precisar abrir uma nova página. Nós vamos falar agora de medidas de tendência, tá? Vou botar aqui, ó, medidas. Tendência. Dentro aqui, né? Central, melhor ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é o nosso aluno, você já conhece o nosso canal no YouTube, conhece a nossa página no Facebook, o nosso Instagram? Fica conosco, tá? Nos acompanhe nessa jornada aí nas nossas redes sociais. Aproveita, se for para seguir redes sociais, YouTube, siga aquilo que vai trazer para você algum tipo de conhecimento, vai trazer algum valor, vai agregar algum valor para você, tá? E dessas tendências, eu tenho 3 tipos. Eu tenho a média. A outra que eu tenho é a mais fácil, na minha opinião, a moda. E a terceira que eu tenho é a mediana. Eu tenho esses 3 termos e eu vou tentar agora simplificar, trazer alguns conceitos sobre estes para que você entenda. Então, a média ela pode ser conhecida como aritmética, pode ser aritmética ou ponderada. Então, mais ou menos, eu quero te falar assim, como que eu faço para calcular a média aritmética? A média aritmética basicamente é somar todos os termos e dividir, tá bom? Pelo número de termos. Basicamente é isso. Legal? E nós temos outro tipo de média. Nós temos a aritmética e temos uma também chamada de ponderada. Bom, a definição dessa palavra ponderada, se você parar para ver, ponderada tá trazendo a noção de medidas diferentes. Então, medidas que recebem mais importância. Se existe uma medida que exerce e tem mais importância, eu preciso saber o quanto ela é importante. E para isso, como que nós calculamos? Nós vamos multiplicar cada termo pelo seu peso, ou seja, pela sua importância. Vamos somar tudo e dividir pelas somas dos pesos. Vou tentar colocar aqui. Nós multiplicamos cada termo pelo peso. E peso pela sua importância, tá bom? Depois nós vamos somar todo mundo. Vamos somar todo mundo, tá vendo? Somar todos os termos, todos os termos. E por fim, nós vamos dividir pela soma da importância, ou seja, soma dos pesos. Olha aí, nós vamos, por fim, dividir pela soma dos pesos. Então, quando a gente fala de média, nós temos aritmética e ponderada. Ponderada é aquela que, no meio das suas amostras ali, existem umas que são mais importantes, umas que merecem ganhar um peso. Assim como é feito o cálculo da prova do Enem. A prova do Enem, algumas disciplinas, ela tem peso 4, outras têm peso 1. É justamente aí o que está sendo tratado de média ponderada. E a moda, nós temos, para definir rapidamente o que é moda, eu vou apresentar de forma bem simples. Moda é o elemento que mais aparece no conjunto. Basicamente é isso. Elemento que é o elemento que mais aparece no conjunto. Tudo bem? Então você já sabe isso. Moda é aquele elemento que mais aparece no conjunto. E mediana eu te alerto porque nós temos que ter total atenção com as medianas. Por quê? Porque mediana, a primeira coisa que nós temos que fazer, a mediana ela tem uma relação com o elemento central. Ela tem uma relação com o elemento central. E eu vou colocar aqui em verde, vou colocar aqui esse símbolo.
e vou escrever que a primeira coisa que você faz quando você tem os elementos e você quer saber quem é a sua mediana, você precisa ordenar os seus elementos. Quando a gente fala ordenar, em ordem crescente, tudo bem? Então bota assim, ó, ordenar os elementos. Nós vamos ordenar os elementos, tudo bem? Aí tem uma coisa interessante, nós olhamos para todos os nossos elementos. Se o número de elementos, atenção, se, uma condição lógica, se, if é uma condição lógica, se o número de elementos for, vou colocar aqui em branco, ímpar. Se o número de elementos for ímpar, a equação para que a gente encontre o elemento do meio é apresentada da seguinte maneira. Vamos lá. Vou botar aqui, né? Se o número de elementos for ímpar, a equação vai ser n mais 1 dividido por 2. Professor, quem é n? N é um número de elementos. Então você encontrou o número de elementos, é um número ímpar, você vai jogar nessa expressão. Provavelmente a sua expressão para um número de elementos ímpar, a sua mediana vai ser encontrada através disso aí. Deixa eu colocar um exemplo rapidamente. Suponha que você tem aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5. São seus elementos. Pergunta, quantos elementos nós temos? 5. É par ou ímpar? Ímpar. Então, como é que nós vamos encontrar o elemento desse conjunto? 5, número de elementos, mais 1 dividido por 2. Onde é que está a mediana? É o terceiro elemento. Olha aqui a mediana. Vou colocar de verde. Então, se é ímpar, nós vamos encontrar a mediana através dessa equação. E se for par? Se for par, vou colocar até em abóbora. Se for par, a mediana é a seguinte relação, ela é o termo central. Então, se for par, vai ser n sobre 2. Quem é n? Número de elementos, tá bom? Número de elementos. Dessa forma, nós vamos definir, encontrar a nossa mediana. Para que a gente termine essa aula resumo, vale a pena eu apresentar para vocês uma das coisas mais importantes da estatística. E quando eu falo de coisas importantes, são coisas que aparecem e aparecem até no nosso cotidiano, são os principais gráficos. E quando a gente fala de gráficos, nós temos logo de início o primeiro dele, gráfico de linha, e nós temos o segundo, gráfico de coluna. Gráfico de linha e gráfico de coluna. Vamos apresentar aqui rapidinho dois gráficos para que você entenda. Gráfico de linha, está aqui o nosso eixo, tudo bem? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui de verde, por exemplo. Opa, verde, né? Vou desenhar aqui, enquanto isso você vai anotando. Eu já disse para você, se você conhece o nosso canal no YouTube, dá uma força, show de bola. Se você não conhece, não deixe de se inscrever, tá bom, galera? É muito importante para você que você esteja conosco, que você esteja inscrito aí no nosso canal no YouTube, porque ali vai ter muita coisa legal para você. Conforme eu falei, esse aqui, daquela tabela anterior, deixa eu mostrar, dessa tabela, vamos utilizar essa tabela aqui, tá? Nós temos Vasco aqui, aqui nós temos o Fluminense. Vou colar. Aqui nós temos o Flamengo. Lá. E aqui nós temos o Botafogo. Eu tenho uma representação para cada um desses camaradas aqui, ó. Esse aí é o gráfico de linha. Essa representação que o valor era 8.
aqui 12, aqui 15 e aqui 165. Legal? Gráfico de linha. Isso aí é um gráfico de linha. E agora eu quero te apresentar o outro gráfico que causa um pouco de confusão na galera. Gráfico de coluna. Por isso eu vou fazer ele um pouco maior. E esteja atento, porque o gráfico de coluna, ele tem uma relação em porcentagens. Tudo bem? Ele tem a relação em porcentagem. Aqui eu vou colocar os times. Os times são Vasco, Flu, Fla e Botafogo. Bem, esses são os times aí, os principais times do Rio. É claro, eu estou falando dos maiores. Isso aqui não é uma análise de futebol, é somente um exemplo, tá bom? Vasco, vou botar aqui Fluminense, Flamengo e Botafogo. E vamos chamar a representação aqui também. Olha só, quando a gente calcula por essa regra de 3 que aqui está presente, tá vendo? Eu vou agora, para esse gráfico, eu tenho que usar os valores de porcentagens. E eu já te ensinei como é que se calcula. E agora basta você colocar aqui os valores. Então, conforme já foi calculado, 82,5, aqui dá 7,56% e aqui 4%. Está tudo em porcentagem, eu nem precisava colocar aqui ao lado. Então esse aí foi o gráfico de linha e o gráfico de coluna. E aquele que é mais difícil, que a galera acaba passando um pouco de perrengue, é o gráfico de setores. Então vou fazer aqui, por fim, para a gente terminar, falando da parte de gráfico, o gráfico de setor. Vou precisar... Isso aí está ótimo. E vou fazer aqui... Flamengo, Fogo e Fluminense. Ok? O que esse gráfico de setor ele está dizendo? Ele está dizendo onde que tem a maior relevância em termos também de porcentagens. Só que o gráfico de setor, deixa eu te lembrar, ele 360 graus. Lembra? Voltando aqui, 200 estava para 100%. Assim como 165 estava para X. Só que no gráfico de setor a gente vai precisar dos valores de porcentagem. Então vai ficar assim, olha, 100% está para 360 graus. Beleza? 82,5, estou falando agora do Vasco, pegando o Vasco, está para X. O que você tem que fazer? Regra de 3 simples, só que trabalhando com valores de porcentagens e valores também em graus, mas tudo bem, é somente equação. Então vai ficar, ó, x vezes 100% é igual a 82,5 vezes 360. X vai ser, fazendo esses cálculos aqui, x vai ser igual a 287 graus. Por quê? Porque no gráfico de setor nós queremos saber o ângulo, nós queremos saber o quanto que tem aqui de ângulo para Vasco, aqui para o Flamengo, aqui para o Botafogo e aqui para o Fluminense. Nós queremos saber o ângulo de cada um. Sendo assim, nós vamos definir que aqui vai ficar o Vasco, aqui vai ficar o Fla, aqui fica o Fluminense e aqui fica o Botafogo. Bom, eu agora sugiro a você, desafio a você a fazer o seguinte, para todas essas coisas que foram aqui apresentadas, façam esses cálculos. Eu fui para o Vasco, agora foi para o Flamengo, Botafogo e Fluminense. O mesmo para o gráfico. Olha lá no gráfico que nós apresentamos, que foi o gráfico de linha e o gráfico de coluna. E também aqui, ó, faça esse cálculo, encontre esses valores aqui para cada um desses. Eu já dei o início, já mostrei como é que faz. Você viu que não é difícil, isso é fácil, mas você tem que estar com esse conceito em mente, beleza? A todos vocês, eu agradeço, muito obrigado. Vamos para cima. Qualquer dúvida, não esqueçam, entre em contato conosco o mais rápido